Amém. Nós estamos começando hoje o nosso estudo de número 10, intitulado A Existência dos Anjos, onde nós vamos falar um pouquinho sobre, a existência desses seres celestiais criados por Deus, quais são os seus propósitos, quais são os seus propósitos, quais são as diretrizes, os objetivos do Senhor com a criação dos anjos, entender um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. E nós vamos orar agora para nós iniciarmos nossa aula. Eu vou pedir ao Cristiano para orar em nome de Jesus, para que nós possamos iniciar. Amém? Amém. Senhor Deus, eu te peço, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite que nós estamos reunidos para assistir essa aula, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que essa aula seja uma aula abençoada, de entendimento, de clareza, que o Senhor possa usar o pastor Lúcio, Senhor, que ele possa ensinar a gente com clareza de entendimento, que essa noite seja uma noite de bênção, Senhor. Eu venho te agradecer por permitir que nós estejamos juntos, que possamos assistir a essa aula. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, A existência dos anjos, ainda mais no contexto que nós vivemos, no nosso país, onde nós temos um bastante sincretismo, Quem nunca aqui, em sua vida, se não é crente desde berço, nunca abriu lá o jornal, sei lá, a gente está mais velho, o Jornal Extra, o Jornal O Dia, o Jornal Lance, na época que tinha jornal, e que tinha lá a sorte do dia, o anjo do dia, e tinha lá uma série de questões de seu anjo, da guarda, de acordo com o seu nascimento. Nosso país é um país onde tudo isso anda muito junto, o secretismo muito misturado, e não são raras as vezes que muitos crentes entram na igreja e acabam estabelecendo, aquilo que a Bíblia vai chamar de doutrina de culto aos anjos, onde os anjos são colocados ou deslocados para um local de adoração / serviço que não faz nenhum sentido do ponto de vista bíblico, mas porque trazem, da sua experiência pregressa à igreja, esse sincretismo e acabam transmitindo ou vivenciando isso dentro da própria igreja. Então, uma exploração reverente, sobre seres celestiais criados por Deus para a sua glória e nosso serviço, é o objetivo desse estudo hoje. Mas eu queria ouvir um pouquinho vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Que vocês já pararam para pensar sobre os anjos, quem são? Eu vou lançar já uma pergunta aqui de cara, Se Satanás e os seus demônios, são anjos caídos, se Satanás se arrepender, um dos demônios se arrependerem, ele será perdoado? Sim ou não? Já pararam para pensar nisso? Deixa aí, Cristiano, Eliane, vamos lá, não tem certo e errado. Quem à vontade. Pastor, eu confesso que é uma pergunta difícil para mim. Eu Uma acho boa que pergunta, não. Eu acho que não, Quer dizer, apesar Sim, que eu acho que Deus é Deus, Deus é amor, então, mas eu acho que não. vamos, mas por que não, Eu meio que discordo do Cristiano, mas não sei, depois eu vou dar minha opinião. Pode falar. Sim, Não, eu acho que Deus não perdoa, Deus perdoa tudo. A partir do momento que você se confessa, ele pede perdão, o Senhor não perdoa? Eu acho que perdoa, entendeu? Então Satanás pode se arrepender? Se arrepender de todos os seus pecados, ele é enganoso, A gente sabe que ele é enganoso. Ele pode dizer que se arrependeu e não, mas na sinceridade, entendeu? A gente não pode confiar no inimigo, porque ele é enganoso. Mas, tem menos dúvida. Eu nunca parei para pensar, eu estou falando isso agora, também nunca parei para pensar, Mas é uma boa pergunta, Isso, uma boa pergunta, eu nunca parei para pensar, mas se for de sinceridade, eu acredito que o inimigo não, porque o inimigo, ele é, ele é enganador, ele engana, mexe com o nosso pensamento, sendo que, se for sinceridade, não sei. Mas aí eu acho assim, você tem um livre-arbítrio de escolher. Se você escolher aceitar Jesus como seu único Salvador, mas isso é meio complexo. Eu prefiro que o senhor explique para mim, eu prefiro ouvir. Não, mas é isso mesmo. Por isso que eu fiquei com essa dúvida. Eu nunca tinha parado para pensar. Quando o pastor veio com essa questão, eu fiquei também. Aí, a mesma coisa que eu vi que você agora ficou também. Você, mas, entendeu? Você também, agora eu falando, você meio que ficou em dúvida também. Daniele também acha que não. E, na verdade, vamos dizer assim, os dois pontos de vista estão corretos, Não pode, e sim, obviamente, Deus perdoa aqueles que se arrependem, Que é o ponto de vista da irmã Eliane. Mas por que então, se Deus perdoa aqueles que se arrependem, por que não Satanás e seus demônios teriam a extensão, vamos dizer assim, desse perdão e dessa graça que o Senhor tem a partir do momento do arrependimento, Porque justamente está na estrutura da natureza dos anjos. Os anjos são seres espirituais, diferente de nós, que somos seres, que a gente coloca na teologia, nós somos seres tricotômicos, O que é tricotomia? Tri de três, de três estruturas, nós somos três
vamos dizer assim, estruturas numa só vida, num só ser, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, basicamente, na tricotomia, a gente acredita que o nosso espírito briga com a nossa carne pelo controle da nossa alma, né? E o que isso implica? O que é a minha alma em si? A nossa carne é a nossa carne, nossa física, nossos desejos carnais, nossa carne é impulsionada ao pecado. Nosso espírito é o fôlego de vida de Deus em nós, né? A Bíblia diz que o fôlego, quando Deus, o pneuma, né? Deus soprou na narina de Adão, Deus soprou. Quando Deus sopra a vida, né, o homem passa a ser vivente, ele passa a ter espírito e passa a ser um ser vivente. Né? Essa vida de Deus, o pneuma, o sopro de vida de Deus, é que habita em nós e é o nosso espírito. E a nossa alma é tudo aquilo que nós somos. Então, na alma, por exemplo, faz com que eu goste de feijão e o Cristiano não goste. A irmã Helene gosta de peixe e Daniele prefira macarrão com frutos do mar. Né? Então, na nossa alma reside os nossos desejos, nossas faculdades, é quem eu sou, né? Eu sou na minha alma, minhas características humanas. Nós temos atributos, né, que Deus nos concedeu, que são semelhantes, né? Vocês já viram os atributos de Deus, né, que Deus espelhou, nem todos os atributos que Deus nos concedeu. Nós não somos onipotentes, oniscientes, né, onipresentes, né? Mas nós somos seres providos de inteligência, de sabedoria, né? Então, nós temos... Na nossa alma reside a nossa personalidade. E aí, estendendo a pergunta que eu fiz, é porque os anjos são diferentes. Os anjos não possuem corpo, alma e espírito. Os anjos são seres espirituais nas suas essências. Eles são e foram criados como seres celestiais espirituais. E uma vez que eles se corromperam no espírito, se corromperam como espírito. E uma vez como espíritos corrompidos, eles não voltam atrás. Então, não é só a questão de perdão do ponto de vista daquilo que Deus pode conceder, mas uma vez corrompidos em seu espírito, eles jamais podem retornar a seu estado original de arrependimento e, obviamente, de santidade, de consagração a Deus. Então, seres espirituais, seres celestiais, né, que foram criados por Deus para a sua glória, mas que se corromperam na sua essência, né? Nós, ainda como seres humanos, nós temos a luta, né? Como o apóstolo Paulo fala, ainda que meu homem exterior se corrompa, no meu homem interior eu permaneço fiel ao Senhor. Ou seja, eu, Cristiano, por exemplo, nós pecamos, né? Mas nós, quando estamos cheios de Espírito, temos vida no Espírito, ainda que nós pequemos, ainda que nosso homem exterior se corrompa, se nós estamos ligados e vivificados em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, nós nos incomodamos, né? Nós erramos, mas não nos submetemos, não nos entregamos ao erro. Né? Nós nos incomodamos com o pecado, procuramos corrigir e seguir em frente, por isso gera o arrependimento, que gera o pedido de perdão a Deus. E não se engane, somente o Espírito Santo é capaz de gerar em nós esse arrependimento. O homem, por si só, é incapaz de se arrepender dos seus maus caminhos e da sua má conduta e da sua situação pecaminosa. Então, por isso, né, que nós temos essa percepção de que Satanás, apesar, né, de ser Deus misericordioso, ser um Deus de amor, como seres celestiais espirituais, eles se corromperam na sua essência e jamais retornarão daquilo que eles se tornaram, né? Tanto é que a Bíblia diz que Jesus diz que Satanás ele foi homicida, né? Ele foi enganoso, mentiroso e homicida desde o seu início. Ele sempre foi assim. E isso nos leva a uma pergunta muito mais profunda que eu quero também. Abre o microfone que eu quero vocês falando hoje. Que nós vamos ter uma aula no módulo 2, quando nós acabamos essas aulas aqui. Nós vamos concluir nas próximas 2-3 semanas, concluir essas aulas. A minha intenção é concluir até o final de agosto. Setembro eu vou dar férias a vocês e nós retornamos em outubro. Quando nós estabelecemos esse princípio, né? E eu falei, qual foi o pecado de Satanás? Né? No domingo agora eu falei sobre isso. Qual é o pecado de Satanás? Né? Qual é o pecado maior de Satanás, senão o seu orgulho? Né? Satanás tentou no seu coração ser maior que Deus. E é justamente essa sede de governo, sede de domínio, sede de sabermos o que é melhor para a nossa vida, que nos faz tirar das mãos de Deus, ou não tirar das mãos de Deus, mas nós nos colocarmos fora, né, da vontade de Deus para nossas vidas, para nós assumirmos o controle da nossa vida. Então, a nossa luta é sempre essa, entre viver a vontade de Deus e viver a vontade da nossa carne. Viver a vontade de Deus, viver a vontade da nossa carne. Já Satanás, como não tem essa estrutura tricotômica, ele se corrompeu na sua essência, assim como seus demônios, seres celestiais, do seu espírito, e jamais retornarão
seu estado original. Ficou claro agora? Não, pastor, agora ficou claro. Então, na verdade, é aquela velha história, né? É o bem e o mal. O mal existe e vai ser sempre o mal, e não vai mudar. Isso. E isso é um outro ponto importante. Deixa eu abrir aqui uma que você falou agora, Cristiano. Isso é uma coisa que eu queria até falar com você. Deixa eu abrir aqui Mas, pastor, aproveitando agora, eu acho assim, quando o senhor falou do orgulho, por que que teve o anjo caído, o demônio queria tomar o espaço de Deus, queria ser melhor do que Deus, mas é o que nós vivemos na sociedade que é assim. O homem hoje é assim, quer ser melhor, quer ser superior, as nações querem ser um superior à outra. Então, é uma realidade que existiu no passado, mas que está presente no que existe hoje no mundo, na sociedade, não? E é exatamente isso. E esse é o pecado, né? O que é o pecado? O pecado é a rebeldia. Qual foi o pecado original? Assim, se a gente falar assim, ó, mentira, roubo, prostituição, adultério, isso são consequências do pecado. Mas qual é o pecado? A gente vai falar sobre o pecado no módulo 2, no detalhe. Mas qual é a estrutura central do pecado? É a desobediência a Deus e sua palavra. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Deus deu uma ordem para eles. Olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem. Era a palavra de Deus estabelecida. O que o homem fez? Ele duvidou e desobedeceu à palavra de Deus. A desobediência, ele é o princípio de todo pecado. Se você anda em obediência e submisso ao Espírito, você jamais pecará. Porque você vai falar, opa, não, isso aqui é a palavra de Deus me proíbe, isso aqui me condena, isso aqui, se você está em espírito, mas a desobediência no coração do homem é a tentativa, e nós vamos falar sobre isso, não vou entrar agora, justamente do homem tentar, né, de maneira direta, assumir, né, vamos colocar assim, o controle da sua própria vida. Quando Adão e Eva dizem que querem saber mais, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles estão declarando que eles querem ter o controle. Quem dizia que era bom e que era ruim para eles até aquele momento era o Senhor, sim ou não? Era o Senhor, não é isso? Olha, isso é bom, fica aqui no jardim, come das frutas, dá nome lá a tudo que vocês quiserem, e etc. E tá tudo lá estabelecido, né? Então, uma vez que foi estabelecido, né, esse processo, como é que nós podemos ter a certeza, né? Como é que eu posso dizer? Deixa eu abrir aqui o miro. Como é que nós podemos ter a certeza de que nós estamos obedientes ou não a Deus, quando nós submetemos a nossa vontade àquilo que é o Espírito? Quando nós estamos na carne, nada mais é do que o homem, ou eu, ou você, ou quem quer que seja, tentando, de maneira direta, reassumir o controle da nossa própria vida. E aí nós acabamos sendo entregues às nossas próprias paixões e pecados, nós acabamos sendo entregues ao nosso próprio erro. Tá claro isso? Tá? Pastor, tira uma dúvida minha. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei se vai fazer parte desse contexto, mas é só uma dúvida que eu tenho. Dúvida não, mas é um esclarecimento. Quando, por exemplo, eu não conhecia a palavra, eu não tinha um entendimento, eu poderia até errando e não sabia a verdade. Mas depois que eu sou batizado, conheço a palavra, conheço a verdade, e aí eu quero me afastar, quero cair no mundo, esse é um pecado muito mais pesado por eu conhecer a palavra, por eu saber e negar Jesus, negar Deus. É muito pior esses dois mundos, para quem nunca conhece a palavra e para quem já conheceu, se afastar e querer não buscar Deus mais. Como é isso, pastor? Então, a Bíblia diz que quando nós damos esse espaço, né, a Bíblia chega a dizer que demônios 7 vezes piores, né, acabam assumindo aquela casa, né? Deixa eu pegar aqui a referência para passar para você, mas a passagem bíblica está em Mateus 12:45, né? Que fala sobre, deixa eu ler aqui para você. Ó. Quando o espírito imundo sai de um homem, Mateus 12:43 e 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Então, o que Jesus está falando? Olha, repare bem, ele fala assim, olha, quando o espírito sai de um homem, ele vai vagar por aí. E ele diz assim, olha, não encontra um lugar, ele fala, vou retornar para onde eu estava. E chegando, olha o cenário, encontra uma casa
Guarde isso, desocupada, varrida e em ordem. O que é uma casa desocupada, varrida e em ordem? Se ela está varrida e em ordem, significa o quê? Que alguém já passou ali, sim ou não? Sim. Né? Só que ela, ao mesmo tempo que diz que está varrida em ordem, diz que ela está o quê? Vazia. Ou seja, alguém passou, alguém organizou, alguém limpou, mas agora esse alguém não está mais lá. E isso é a vida daquele que tem a Cristo, recebe a Cristo, caminha com Cristo. Jesus vem, coloca a casa em ordem, ajeita o seu coração, a sua vida, vai, faz toda a limpeza, te deixa pronto, mas abandona o Senhor, tira o Senhor do centro da sua vida. E aí a Bíblia diz que o demônio, encontrando esse local organizado, varrido, né, limpo e varrido, ele traz 7 demônios piores do que ele para É habitar. por isso que a gente entende, né, pastor, que é muito pior, muito difícil, né, um desviado ele retornar à casa do Senhor do que o que está chegando, né? Porque eu falo por mim, é muito difícil mesmo, depois que você se desvia. Por isso, eu sempre aprendi isso que, olha o que você está fazendo, porque para voltar é muito difícil. Exatamente. Porque você é mais ou menos o seguinte, todo mundo aqui dirige? Acho que Cristiano, obviamente, sim. A irmã Eliane dirige. Não sei se Dani dirige. Não Né? posso, eu tenho carro, mas não posso, só o Marcos. Mas você sabe dirigir. Eu estou falando o seguinte, é igual, o exemplo que eu vou usar é esse. Sim. O exemplo que eu vou usar é esse. É igual você, sabe quando você cria aquele mau hábito de atravessar o sinal no finalzinho do amarelo para o vermelho? Sabe, você dá aquela... Na primeira vez que você está dirigindo, você diz, será que vou e vai? Aí daqui a pouco aquilo se torna um hábito, você já nem percebe mais, daqui a pouco você está avançando no amarelo, vermelho, você está só indo, você só... No automático, no caso, né? Fica no automático, né? Você fica transgredindo, né, vamos dizer assim, aquela regra sem nem mais perceber. E assim a pessoa que conhece a Cristo, né, ela é difícil porque ela relativiza tudo. O erro passa a não ser mais erro. Se você encontrar alguém desviado, fala, não, olha, Cristiano, não. Eu já fui assim, eu já fui para a igreja todo domingo, e isso é doutrina de homem, agora eu vou... O importante é o meu coração com Deus dentro da minha casa, mas isso é mentira, Não pastor, não, perfeito. Eu acho que eu fiz uma pergunta que não estava nem no contexto da aula, mas é importante a gente falar sobre isso, porque esclarece algumas coisas que o cristão tem que estar sempre atento, porque o diabo, ele é astuto, então a gente tem que estar sempre na presença do Senhor, porque como a aula é sobre isso, os demônios, os anjos e tal, mas assim, é importante que a gente esteja sempre alerta, porque o mal existe e existe mesmo. Por isso que nós temos que estar sempre na presença do Senhor, né? Exatamente. E ninguém está livre, né? Ninguém está livre de cair. Quem é que está livre? Ninguém. Não, a Bíblia fala que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Eu estava até orando com o irmão ontem aqui da igreja, e eu falei com ele, não é questão, não é você, não sou eu, a questão assim, porque você é novo convertido, não é novo convertido. Não, Lúcio, pastor, se eu me afastar da presença do Senhor, daqui a 2 meses eu estou no mundo. Se eu der brecha para minha carne, daqui a 6 meses eu estou no mundo. Nós temos que andar vigilante, não tem essa... eu sou 30 anos da igreja, sou pastor, sou isso. Não tem essa conversa, nossa carne, ela é maldosa. Isso não quer dizer nada, né, pastor? A gente pode ter como exemplo da minha mãe, que eu saiba uns 80 anos de igreja, mas isso não quer dizer nada. Embora ela foi com salvação com Cristo, mas como eu sempre aprendi, que a gente tem que fazer a nossa parte para não cair, entendeu? Porque ninguém, quem é que está livre disso? Ninguém. E para retornar é difícil. Eu vejo pessoas que até hoje não retornaram. Exatamente, porque a gente tem esse processo. E aí, voltando a falar sobre isso, que a gente durou esse processo, e eu só queria voltar um gancho aqui do que o Cristiano falou, que ele falou assim, não, é a luta entre o bem e o mal, não foi isso? Bem e o mal. Peguei esse ponto. E aí, o que eu quero colocar aqui para vocês, que é um ponto assim, eu vou introduzindo certos conceitos que é importante, que vai construir a nossa caminhada no seminário teológico. Pode parecer que não está vinculado à aula, mas é importante. Porque o que acontece? A gente todos nós aqui, né, temos assim, praticamente a mesma idade. Vocês lembram que antigamente tinha um símbolo, que tinha até a camisa da Town Country, deixa eu voltar aqui, da Town Country, que era mais ou menos assim, ó. Você lembra desse símbolo? Tinha até a camisa assim, lembra? Aí aqui era pintadinho de deixa eu ver aqui, preto, né? Que era, preto e branco, né? Preto e coisa, invertido. Isso. Aqui de um lado era todo pintadinho de preto, né? Que era mais escuro, certo? Né? Vou botar assim só para o pessoal a gente pegar. Aí aqui no meio não, aí desse ladinho aqui, onde você tinha uma estrutura, você tinha aqui no meio desse aqui, você tinha uma estruturinha branca, né? Vou botar aqui uma outra cor. E aí aqui você tinha, desse lado aqui, uma estruturinha pintada de preto, mais ou menos era isso aqui, né? Aqui então eu vou rachurar aqui para a gente entender. Então, aqui você tinha toda essa parte aqui pintada, era um preto com branco, era mais ou menos isso. Lembra disso? Isso aqui é um símbolo que
chama-se dualismo, né? Isso é um símbolo dualista. O que esse símbolo quer dizer, o yin yang, né? Que é o yin yang, que foi a marca da Talcal e outras marcas aí. Significa o seguinte, que você tem o mal, e aí você tem aqui, ó, desse lado o bem, certo? E aqui que está dizendo, primeiro ponto, aqui ele diz assim, olha, que o bem e o mal são forças iguais e equivalentes, certo? As duas metades são iguais e opostas, não é isso? Por exemplo, ó, tem o bem aqui e o mal aqui. Então, eles são opostos e iguais, equivalentes. E de mais uma coisa também, ele diz, olha, que todo mal tem um pouco de bem, e todo bem tem um pouco de mal. É isso que esse símbolo está dizendo. Mas essa forma dualista, por que eu estou falando disso agora e quando eu vou falar de anjos e demônios e tudo que tem? Porque tem muitos cristãos que acreditam numa forma dualista da batalha entre Deus e o diabo. Como se o diabo ele fosse um mal equivalente ao bem que Deus faz. Ou seja, o diabo e Deus fossem forças opostas e iguais que lutam pela vida e pela alma do homem. Mas não é isso que nós cremos. Nós não cremos de uma forma dualista. Nós cremos que você tem, vou botar aqui, ó, nós cremos que você tem aqui o diabo, você tem o diabo, e aí aqui, ó, você tem Deus. O Senhor, ele é infinitamente superior. Isso aqui não é uma escala só para vocês entenderem aqui o que seria. E o Senhor é uma escala infinitamente superior a Satanás. Não existe essa guerra dualista entre Deus e o diabo. Não existe isso. O Senhor deu por quê? Porque assim como nós, o diabo, ele é criatura, ele foi criado. O Deus criador criou Satanás e os anjos caídos, os demônios. Por isso que Satanás, ele é derrotado. Jesus já venceu ele, não é que talvez no final dos tempos, numa batalha final, o Senhor ganhe o Satanás, não. Ele já é derrotado. O diabo já está derrotado. Porque Cristo já venceu ele desde a eternidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a eternidade. Então, qual é a luta do diabo? É contra Deus? Não. A luta do diabo é contra nós. Por isso que a Bíblia fala, o diabo, seu inimigo, nosso inimigo, ele está nesse processo aqui, ó. É o diabo versus o homem. A luta de Satanás é contra o homem. Para quê? Uma vez que ele está condenado, uma vez que ele está derrotado, uma vez que ele já está condenado ao sofrimento e morte eterna, e separação eterna de Deus e tormento eterno, qual é a grande briga? Para destruir Deus? Não. É para levar o maior número possível de pessoas com ele, de homens com ele. Então, o que Satanás quer? Destruir Deus? Não. Tiago fala isso, se você crê em Deus, grande coisa, até os demônios creem. Ele não está brigando mais contra Deus, ele está tentando levar o Cristiano, a Eliane, a Daniela e o Lúcio para o inferno junto com ele. Não é uma luta para vitória, é uma luta para somar com ele mais pessoas sendo derrotadas. Então, quando nós precisamos entendemos desse ponto de vista, né, esse ponto espiritual, você vai entender isso que eu tenho falado nas nossas últimas aulas, que é o seguinte, olha, lembra que eu falei da queda do homem? O homem caiu. Queda do homem aqui, ó. O homem caiu. Aqui nós temos a linha do tempo de Deus, o Kairos de Deus, de eternidade, Deus está aqui em cima. Eu falei sobre isso. Deus está aqui, ó. Deus está aqui na eternidade, eternidade. Aqui em cima. O homem cai. Começa o tempo do homem. E qual é esse tempo do homem? Primeiro, ele tem um início, ele não é eterno igual o tempo de Deus. Deus é eterno, eternidade. O homem tem um início aqui, a queda do homem. A criação, vou botar aqui, né? Criação aqui. E aqui é a sua queda. Começa esse tempo. E qual é o final disso? O final disso aqui é isso aqui, ó. O final disso aqui ó, é isso aqui, ó, o inferno. É isso aqui, ó. O salário do pecado é a morte e o final disso aqui é o inferno. Então, toda a humanidade, eu vou clicar aqui, ó. Toda a humanidade caminha em direção à perdição eterna. Ó, é isso aqui que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Porque o salário do pecado é a morte. E Satanás já está condenado a esse sofrimento, ao lago de fogo. Dessa aula agora, na outra turma. Então, qual é a diferença aqui? Aqui é que entra na história do homem, a cruz quando a cruz entra em cena, o que Deus estabelece aqui? A possibilidade desse homem perdido, agora em Cristo Jesus e aceitando salvação, por um novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, viver eternamente com Deus. Então, por que isso é importante nós entendermos? Que não existe uma guerra. A guerra que existe é pela mim e pela sua alma, ponto. E o que está em jogo? Isso aqui, ó. Humanidade indo para o inferno, e Deus estabelece um novo e vivo caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Por que é importante vocês entenderem isso e nós temos essa compreensão? Porque muda o nosso ponto de vista a respeito do próprio Deus. Deus não é um ser maldoso, um juiz intransigente que está na eternidade dizendo: Cristiano, me aceita como seu salvador? Não, inferno.
Eliane, me aceita? Não, inferno. Daniele, segue aquilo que eu estou mandando? Não, inferno. Não é isso. O mundo já está condenado, o mundo já jaz do maligno. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus está fazendo não é condenando, é estendendo a mão para todo aquele que quer ser salvo. O Senhor estende sua mão e puxa para a salvação. E puxa para a salvação. E isso não é por nós, isso não é nossa obra, mas é dom de Deus, é um presente de Deus, é pela graça, é de graça. Mediante o quê? Qual o mecanismo? A nossa fé, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. A fé, o que é fé? Qual é a definição de fé? Eu vou te dar a palavra, Cristiano. Qual é a definição de fé? Gravem isso. Fé é igual a confiança em Deus e sua palavra. Isso é fé. Eu creio que Deus, ele é quem ele diz que ele é e que sua palavra é a verdade daquilo que ele é. Quando eu confio em Deus e sua palavra, eu tenho fé, confiança em Deus e sua palavra. Então, Deus falou que se eu crer e fosse batizado, eu seria salvo. Então, eu creio nisso, que eu vou ter a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, e aí lembrando, eu vou te dar a palavra, Cristiano. Imagina que isso aqui é Deus, tá? Vou colocar Deus aqui em cima, aqui, só para ilustrar, tá bom? Uma forma de ilustração aqui. Vou colocar o Deus aqui em cima, coisinha aqui diferente, né? Tá aqui, ó, só para vocês entenderem. Vamos entender que isso aqui é óbvio que Deus não dá para ser, né, ilustrado, mas Deus ele está fora do tempo. Deus vê de eternidade. Isso aqui é a visão de Deus, a eternidade. Deus vê tudo. Deus vê tudo de uma única vez. Imagina que aquilo ali é a cabeça de Deus, Deus olhando tudo. Olhando tudo. Como Deus vê de eternidade a eternidade, para Deus, como não tem presente, passado e futuro, Deus ele vê tudo de uma vez só. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Deus ele não está limitado no tempo, porque ele vê. Por isso que para Deus todos aqueles que não têm Cristo estão mortos. Já estão mortos, estão no futuro, estão mortos, seus pecados que deliram. Porque esse é o final da humanidade. Mas aqueles que receberam seu Filho foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso é salvação. Amém? Tá claro aqui? Pode falar, Cristiano. Desculpa, eu estava querendo só concluir o pensamento. Não, pastor, eu só queria fazer uma colocação que o senhor fez uma colocação que para mim ficou muito claro para mim. Eu sou um homem com 47 anos e pela primeira vez eu tive entendimento de uma coisa onde eu fui criado, onde a minha doutrina foi que existe o bem e o mal, existe o lado bom, o lado ruim, o bem é a luta do bem e do mal. E na verdade, é o que o senhor falou agora com muita clareza. Deus é de eternidade, Deus criou tudo. O Satanás é apenas um anjo caído, Deus criou tudo. Quem é Satanás perante Deus? A luta de Satanás é contra a gente, ele jamais vai sobrepor ou querer enfrentar Deus. Então, na verdade, não existe essa coisa que o mundo sempre colocou, existe o bem, o mal. É muito assustador quando você tem um entendimento. Eu confesso ao senhor, eu com 47 anos, é a primeira vez que eu me deparo com o que o senhor me explicou agora. Eu estou um pouco assim, meio que... como é que eu posso te colocar? Em choque, porque parece simples, mas isso é muito profundo. É assustador, e é a realidade, pastor. É a pura verdade que o senhor está falando, porque não é a luta do Satanás contra Deus, que ele nem pode, é entre o homem e Satanás. Exatamente. Por isso que a Bíblia vai colocar, né, que o diabo, vosso inimigo, né, seu inimigo, ele está ao seu derredor, procurando a que ele possa tragar. Tragar para onde? Tragar para cá. O que é tragar? Né? Quando o bueiro traga uma sujeira, quando é puxar, ele está tentando ali, ó. Vem Cristiano, vem Eliane, vem Daniele, vem Lúcio, vem Tatiana, vem Helena, vem Júlia, vem Vitor, vem, tentando, ó, tragar, puxar com ele. É o abraço do afogado, sabe? Quando a pessoa está se afogando. O maior risco de que você salvar um afogado é que ele está tão desesperado que, em vez de você salvar ele, ele te abraça e te puxa para baixo também, te afoga junto com ele. É isso. Então, por isso que é importante nós termos essa percepção dos seres espirituais, dos anjos, entender, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui, qual é o contexto daquilo que nós estamos estudando, né, nesse aspecto, né, quando nós entendemos, né, como Deus é poderoso, como você falou, Cristiano, como o tamanho do nosso Deus e aquilo que ele está fazendo, para nós fica muito claro que a gente não tem o que temer, né, o que a gente tem que resguardar é o nosso coração, isso sim, né, nós precisamos resguardar o nosso coração, mas em termos de vitória, por isso que nós declaramos que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Por que disso? Se você guardar a sua fé, eu guardar a minha fé, guardar o meu e o seu coração, né, até o final, como o apóstolo Paulo disse, eu expliquei lá para vocês em 2 Timóteo, na carta do Novo Mundo, né, combati o bom combate, guardei a fé. E vai alcançar o galardão, a salvação,
salvação, vida eterna. Então, a existência dos anjos, né? Nós vamos tratar isso nesse estudo, preparando nosso coração para entender essa realidade espiritual. Primeiro, com a introdução, né? Os anjos fazem parte da criação invisível de Deus, mas são reais, pessoais e atuantes em nosso mundo e em nossas vidas. Então, eles são parte da criação invisível de Deus, são invisíveis, são seres celestiais e espirituais. Mas aí eu não estou colocando anjos aqui, ou anjos caídos ou não caídos, né? Os anjos de Deus ou os demônios, anjos caídos ou não caídos. Então, um estudo macro dos anjos. Primeiro, eles são invisíveis, mas isso não quer dizer que eles não são reais, não são pessoais, ou seja, são indivíduos, e não são atuantes no mundo que nós vivemos. A existência real dos anjos, segundo as próprias escrituras, né? Fundamentada na revelação bíblica, desde Gênesis e Apocalipse, nós temos diversas passagens que vão tratar sobre isso, o nascimento de Cristo, a anunciação, né? A Maria, que ela vai ter um filho, né? Que, pelo Espírito Santo, Daniel, né? Recebendo lá a resposta de Deus depois, né, de um tempo de oração, de 21 dias. Então, a natureza e a função dos anjos, né, são necessárias que nós compreendamos as suas características e principalmente seu ministério divino. Nós, pentecostais, temos essa tendência, não sei se a irmã Eliane já participou, né, ou já vivenciou isso, né, tudo é o anjo com a bandeja, o anjo com a chave, o anjo com a bandeira, o anjo com a tesoura, né? Temos a percepção de que queremos viver uma fé quase um secretismo. A gente precisa ter que tomar cuidado a isso para não termos o que a Bíblia vai chamar de culto aos anjos, né? De nós precisamos entender qual é a sua natureza, qual é a sua característica, qual é o ministério divino. Anjos são mensageiros, né? São arautos mensageiros. Eles carregam uma mensagem do próprio Deus. Não devem ser adorados, não devem ser reconhecidos no sentido de divindade. Nós só devemos adoração ao próprio Deus, e nós vamos ver isso ao longo desses últimos estudos aqui no Seminário Teológico de Base. Então, a diferença, como eu falei, né? Anjos fiéis e anjos caídos, né? Que eu não estou tratando de anjos de Deus ou demônios, estou falando de anjos, características gerais, e, obviamente, dentro dessa divisão, dentro dessa estrutura, tem duas divisões: os anjos que são os servos de Deus e aqueles que são seguidores de Satanás, ou seja, anjos fiéis e anjos caídos, que não são poucos, né? A Bíblia diz que 1/3, né, dos anjos caíram junto com Satanás. Então, a existência dos anjos, né, é um fato afirmado pela Escritura desde o início, como eu já disse, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Na criação, por exemplo, né, Jó 38 diz, olha, sobre o qual foram fixados seus fundamentos, sobre o que foram fixados seus fundamentos, ou quem colocou sua pedra na esquina, enquanto as estrelas matutinas cantavam juntas e todos os anjos se regozijavam. Isso que Jó falando um pouquinho, né, sobre a criação do mundo, sobre os fundamentos da terra. Então ele está falando, né, onde é que estavam, né? O Senhor falando, onde é que vocês estavam nesse momento, né? Quando os anjos cantavam, eles se regozijavam, se alegravam diante da maravilhosa criação que Deus estava executando. Na própria história de Israel, né, Gênesis 19:1, né, 2 anjos chegam a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, né? A famosa história de Sodoma e Gomorra, né? Ló com a mulher que vira uma estátua de sal, os anjos que interferem ali. A gente vai ver diversas passagens ao longo do tempo aqui das nosso estudo, nos próximos estudos, por isso que eu estou só fazendo uma passagem um pouco mais rápida. E no próprio ministério de Jesus, né? Mateus 14 anos. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Jesus sendo tentado no deserto, lembra? Satanás aparece ao próprio Jesus, dizendo, olha, se é prostrado, me adorares, te darei tudo aquilo que me foi entregue, o reino da terra, as riquezas. A palavra de Deus diz que ele dará ordem aos seus anjos, então se joga daí de cima. O próprio Satanás foi tentar Cristo. Ele é real, ele não é uma figura alegórica, não é um personagem em quadrinhos. A gente tende a achar que o diabo, né, e seus anjos são uma figura meio igual os super-heróis, sabe? História em quadrinho. Não, eles são reais, são seres celestiais, são anjos caídos, são reais e atuantes. Tentaram a Cristo, obviamente tentarão a mim e a você, né? Tentarão destruir a mim e a você, como fizeram com o próprio Cristo, né? Mas também, na mesma passagem, da mesma maneira fala que o diabo veio tentar a Cristo, também diz que os anjos do Senhor vieram e serviram a Cristo, ou seja, os anjos do Senhor também estão ativos, né? E acampados ao redor dos santos. Então, a natureza dos anjos, né? Seres espirituais, pessoais, criados com características específicas que distinguem eles dos seres humanos. Então, primeiro são espirituais, né? E aí o autor de Hebreus fala, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, ele está falando da diferença, né, entre os anjos e os cristãos, né? Os anjos e o ministério de Cristo, né? Jesus é maior que os anjos, né? Existia uma cultura de culto aos anjos já desde aquela época, né? O anjo
vai fazer isso, o anjo vai fazer aquilo. O anjo não faz nada, o anjo faz aquilo que Deus ordena que ele faça. O Senhor dos exércitos é o Senhor. O exército obedece ao seu Senhor. Então não adianta, o anjo vai fazer, o anjo vai... Não. Né? Nós vemos diversas às vezes onde existe essa extrapolação em relação a esse ponto. 1 Pedro, né? 1,12 fala sobre uma característica dele para eles são inteligentes, né? Foi-lhes revelado que não estavam servindo a si mesmo, mas a vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Até os anjos ansiavam observar essas coisas. Aqui é o pastor Pedro falando que os anjos ansiavam, desejavam, né, receber o ministério que foi dado. Olha como que nós somos bem-aventurados, né, felizes. Nós recebemos o ministério de anunciação do evangelho, de pregarmos a palavra de Deus ao perdido, e a Bíblia diz, em 1 Pedro 1,12, que até os anjos, eles desejavam observar, né, vivenciar essas coisas, mas que esse ministério, né, essa comissão, né, nós chamamos da grande comissão, foi entregue a homens, simples e mortais como eu e você. Então, eles são invisíveis, né? Números 20 fala, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor no caminho, empunhando uma espada, que é o profeta Balaão, né, profeta corrompido, vendido, que se depara, né, a sua mula empaca, porque ela estava vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada para matar Balaão, que é um falso profeta, e o Senhor, e a mula para, ele bate na mula, e o Senhor permite que a mula pare, e aí ele vê com os próprios olhos o anjo, né? Ali naquele momento, pronto para matar ele com a espada desembainhada. E são imortais, né? Lucas 23 diz, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são os filhos da ressurreição. Então, assim como os anjos são imortais, nós seremos imortais. Mas, pastor, Satanás não vai ser jogado no lago de fogo e enxofre quando for condenado lá em Apocalipse 20, junto com os demônios? Sim, né? E todos aqueles que não aceitarem a Cristo também. Mas eles são imortais no sentido seguinte, eles viverão a segunda morte, que é essa condenação. A morte é a separação eterna de Deus. Eles viverão eternamente sofrimento, como todos aqueles que não recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, um ponto importante aqui, que muita gente confunde, anjos não são onipresentes, não estão em todos os lugares, somente Deus é onipresente. Os anjos não são oniscientes, não sabem de todas as coisas, não sabem dos seus pensamentos, não são do nosso coração, somente o Senhor faz isso. E eles também não são onipotentes, né? Somente Deus é todo-poderoso. Apenas Deus possui esses atributos, os anjos não devem ser adorados, né? Como eu falei. Então, nem os demônios, né? Do ponto de vista dos anjos de Deus, a gente nem se preocupa muito com isso. Mas tem gente que dá muito poder a Satanás, né? Como se ele fosse todo-poderoso, ele soubesse todas as coisas. Não, ele tivesse em todos os lugares, não. Ele não é onipresente, ele não é onipotente e ele não é onisciente. Somente o Senhor é. E por isso também os seus anjos não devem ser adorados. Os anjos cumprem diversas funções no plano soberano de Deus, sempre em submissão à sua vontade. Então, quais são os pontos aqui, né? Primeiro ponto, e antes de mais nada, os anjos, eles adoram a Deus, né? Qual é a primeira ministério dos anjos? Adorarem a Deus. Isaías 6 fala sobre isso, né? Dos serafins que ficavam por cima, né, dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os anjos, eles são espíritos adoradores, né, ministradores diante do Senhor, então eles devem adoração a Deus, né? Esse é o primeiro ministério. O segundo ponto é que eles servem aos salvos, então eles são, como eu disse, né, em Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão a serviço da igreja, né? Os anjos estão a serviço da igreja. Eles não devem ser adorados, eles não devem ser cultuados. Eles são espíritos ministradores que cumprem as ordens de Deus e estão a serviço do povo de Deus para executar a vontade de Deus sobre sua igreja. Eles executam juízos, né? Como 2 Reis, por exemplo, que fala que o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil homens, né? E também anunciam, e esse é talvez aqui o ministério principal, que é o de anunciar, né? O anjo significa mensageiro, né? Eles anunciam a vontade divina, né? O anjo, e aqui eu peguei Lucas 1,6, que é a anunciação, onde o anjo Gabriel, né, vai até José e Maria, né, e anuncia a Maria sobre o nascimento de Cristo, né, através da obra do Espírito Santo, né? Então, esses são os pontos
principais aí do ministério dos anjos. E aí, a diferença entre anjos fiéis e anjos caídos, né? Primeiro ponto, né? A queda de parte dos anjos sob a liderança de Satanás originou a existência dos demônios e essa realidade espiritual de guerra espiritual. Que vive quem? Nós, seres humanos, com esses espíritos, né? Eles militam contra nós, contra o homem, para tentar nos levar, né, à perdição eterna. Os anjos fiéis perseveraram em santidade, são ministros obedientes a Deus, executam a vontade divina e servem aos santos. Os anjos caídos seguiram a Satanás e sua rebelião, tornaram-se demônios, atuam contra a obra de Deus, percebam que não contra Deus, contra a obra de Deus, e devem ser resistidos como? Pela fé, pela confiança em Deus e sua palavra, né? E aí, Apocalipse 12 vai tratar sobre isso, né? Houve então uma guerra nos céus, onde fala sobre essa queda, né? Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas eles não conseguiram vencer e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, lembrando que Diabo, né, Satanás significa adversário, né? A palavra grega para adversário, que engana o mundo todo. Eles e seus anjos foram lançados à terra. E Efésios 6:11 ainda destaca o seguinte, que nós, para participarmos dessa guerra, devemos nos vestir, né, de toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos deu a armadura dele, né, para nós nos vestirmos dessa armadura, para ficarmos firmes, para sermos poderosos, para sermos melhores que os outros, para nos achar melhor que nosso irmão? Não. Para nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí vai falar lá sobre essa armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, sandálias do evangelho, escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus. Nós devemos nos revestir dessa armadura espiritual. E aí uma aplicação, uma reflexão, né? Os anjos são uma parte gloriosa do plano divino, mas nosso foco deve permanecer sempre em Cristo, nosso Salvador e Senhor, né? Não devemos desviar o nosso foco para os anjos, né? O autoexame espiritual, né? Como você entende o papel dos anjos na sua vida, né? Há o equilíbrio entre esse reconhecimento e uma dependência excessiva, né, de anjo. O anjo precisa vir com a bandeja, o anjo precisa vir com a chave, o anjo precisa cortar o laço, né? Como é que você se examina? Fundamento da sua fé, né? Se a sua fé está fundamentada na palavra de Deus ou experiências subjetivas e emocionais, né? Tem gente que não conhece nada da palavra de Deus e vive somente de experiência. Fui para o culto, eu vi o anjo voando, eu vi, parece o padre Marcelo Rossi, né? Vi anjos subindo, descendo, subindo em toda a direção, né? Brincando com uma música, né? Que o padre Marcelo Rossi tornou até famosa, mas que tem muito cristão protestante que vive, e nada a ver com a questão do padre em si, mas vive indo para culto, vendo anjos subindo e descendo em toda a direção, né? E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? O nosso foco do nosso culto não é ver ou não anjos, mas focar em Cristo Jesus, no seu poder, na presença do Espírito, naquilo que o Senhor está falando à sua igreja. Porque a nossa perspectiva, obviamente, ela é cristocêntrica, né? Lembrar-se que os anjos servem aos santos, mas quem reina soberanamente é Jesus, né? Jesus que reina sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o meu coração e sobre o seu coração. Então, nós devemos louvar a Deus, né, por seu cuidado soberano, que inclui também, né, nesse cuidado de Deus, esses servos celestiais em seu plano perfeito pelas nossas vidas. Os anjos são o exército de Deus a favor da sua igreja e de seus santos, nessa guerra. E aí, um texto-chave, né, para memorização é esse, né, Hebreus 1:14. Não são todos, né, no caso dos anjos, eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles são espíritos ministradores a serviço da igreja, para servir a nós, né, como igreja do Senhor. Esse versículo resume perfeitamente o ministério dos anjos. São servos enviados por Deus para cuidar daqueles que são herdeiros da salvação. E aí eu deixo uma sugestão, né, para você fazer em casa, né, estudo bíblico pessoal, né, ler e anotar os textos que dizem sobre os anjos, eu dou alguns exemplos aqui. Oração, né, de gratidão, né, dedique o tempo para orar a Deus, agradecendo a Deus pela sua proteção constante, né, pelo cuidado que ele demonstra através de seus anjos, ministros, né, do reino do Senhor, que nos guardam, né, os anjos do Senhor nos guardam, nos cercam, acampam ao nosso redor, nos dando, a partir da ordem de Deus, né, do grande general Livramento, nos dando proteção dessa guerra, dessa batalha espiritual que nós vivemos diariamente em nossas vidas. E uma reflexão equilibrada, né? Medite sobre os riscos de dois extremos, né? No ensino sobre os anjos. Primeiro, quais são os dois extremos? Tem igrejas que são frias, né?
demais, e a negligência total, né, dessa batalha espiritual. Qual é o ensino? Existe uma batalha, os anjos são reais, tanto os caídos quanto os fiéis a Deus, e existe essa batalha. Não dá para negligenciar isso. O diabo quer roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir o quê? Seu carro, seu dinheiro, seus bens materiais? Não, quer roubar, matar e destruir a sua vida. Roubar a sua alegria, roubar a sua salvação, matar a sua alma, né, destruir a sua vida. Então, a guerra é contra nós, né? Mas também a gente não pode viver o outro extremo, que é o exagero supersticioso, onde nós precisamos ver anjo de tudo quanto é lugar, né? Eu conheci ao longo da minha vida, aos 25 anos de crente, gente que via anjo, todo entrava no hospital, tinha um anjo na porta, entrava no consultório do dentista, tinha um anjo segurando a mão para não doer o dente. Entrava para fazer compra, tinha um anjo na caixa registradora ajudando a passar as compras. Tudo que tinha lugar tinha um anjo. E isso acaba sendo uma superstição, foge aquilo que é o verdadeiro ministério dos anjos, né? E aí o próximo estudo é o 11, né? A criação e a natureza dos anjos, onde nós vamos ter esse aprofundamento, né, teológico sobre esse tema tão poderoso, né? Essa aula de hoje é para nós entendermos que eles existem, e a partir daí nós vamos tratar a próxima aula sobre a criação e a sua natureza, detalhando um pouco mais sobre esse tema tão importante. Amém? Tem alguma dúvida? Cristiano, Eliane, Daniela, alguma dúvida? Tudo bem? Não, pastor, muito boa aula. Essa aula foi esclarecedora para mim. Eu tinha muita dúvida, mas glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado Pra seja o mim, nome. eu não tenho dúvida, porque eu já eu já tive um estudo desse, mas muito tempo atrás. E só que coisas que vão, sabe, fugindo da sua mente, que é muito bom ser relembrado. Você falou em muitos pontos aí que veio na minha mente que realmente, quando a pessoa dá muito crédito para anjos, todas essas palavras que eu via muito isso antigamente, tinha aquela revistinha de escola dominical, lembra que tinha aquela revistinha de escola dominical, não sei o quê? Eu aí veio muitas coisas na minha mente com o estudo de hoje que eu realmente já tinha esquecido até. Não, é importante a gente estar lembrando, né? Para nós não. Assim, a base do nosso estudo aqui, além de trazer o conhecimento, é manter os nossos olhos, né, no alvo principal que é Cristo, né? Nós cremos na batalha espiritual, nós não somos uma igreja fria, nós não somos uma igreja distante dessa batalha, nós cremos em oração que podemos vencer, nós cremos que o Senhor nos guarda com o seu exército, nós cremos que os anjos estão ao nosso redor, nos ajudando, nos dando livramento a partir da vontade do Senhor para nossas vidas. Mas nosso foco é Cristo, né? É sobre Ele, é tudo sobre Cristo, o centro da nossa vida é Cristo, quem fez a obra é Ele, quem nos dá livramento é Ele, através do seu sangue, do seu poder, né? Nós somos conduzidos por Ele, através do seu Espírito Santo que nos foi enviado. É só para nós sempre termos o nosso alvo em Cristo Jesus. É tudo sobre Ele, sempre será sobre Ele. Esse é o cerne da nossa fé. Amém? Vamos orar? Pedir a irmã Eliane para orar, para nós encerrarmos então nossa aula. Desculpa mais uma vez aí eu ter começado um pouquinho atrasado, mas a partir de semana que vem está regularizado, eu só tenho vocês como turma a partir de agora, tá? Eu vou pedir uma gentileza. Tinha mais gente que participava das aulas no início, não tinha? Aqui com a gente? Não consegue enfiar isso na sua cabeça. Não lembro. A gente tinha mais gente Porque eu, aqui. na verdade, eu não estou desde o começo, né? Que começou, então não lembro porque eu não era do começo. Cristiano e Daniele sabem quem são, né? Eu acho que acredito que seja Rayane, acho que a própria Júlia. Tinha mais Isso, gente. na turma mais jovem é Rayane, Júlia, né? São as pessoas mais jovens, né? O Glaucio e a Aline, né, que participavam, não é isso? Isso, o Glaucio e a Aline, que também faz. Eu estou sentindo falta dele na igreja. Uhum. Eu liguei para eles ontem também. Mas é importante, Cristiano e Daniel, se quiserem me ligar, é importante. Né? Eles estão passando por uns processos, mas você está no controle de todas as coisas. Isso é uma bênção. E aí, é só para vocês me ajudarem. Vamos procurar essas pessoas, chamar os irmãos para aula. Né? Tem a Elisete, tem a Miriam, tem muita gente, Solange, tem muita gente nova na igreja que deveria estar nessa aula aqui. Eu vou começar agora com um foco mais nessa turma. Vou começar a puxar eles e conto com vocês para falar, foi uma benção, tínhamos a sua falta e participando desse processo. Bom, a Carol também, sinto falta da Carol. A Carol acho que é questão do trabalho, mas vamos caminhar aí para incorporar essa turma em nome de Jesus, tá? É que, na verdade, pastor, rapidinho, na verdade, muita gente consegue assistir ao vivo como a gente está assistindo, mas tem gente que não consegue o trabalho e parece que assiste depois, né, no YouTube, parece. Sim. Mas é importante a gente manter isso aceso, mesmo que eles assistem depois, a gente falar com eles para manterem animados, né? Para a gente poder. Por que eu insisto nisso? Porque isso é uma base de uma igreja forte, entendeu, Cristiano? Uma igreja que conhece, é uma igreja forte, é uma igreja que não oscila. Isso evita que nós tenhamos irmãos que oscilem na sua fé, se afastem da igreja.
Porque a gente sem conhecimento, ele se torna presa fácil para Satanás. Então, é uma batalha, né? E a gente só... Lembra da armadura que eu acabei de ler aqui em Efésios 6? A espada dessa armadura é a palavra de Deus. Nós precisamos crer e ter, né, a palavra de Deus como a nossa arma para essa guerra. E mais do que isso, fala que nosso escudo é a fé, né? O escudo da fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, a fé é gerada, a confiança, né, em Deus e sua palavra é gerada em nosso coração. Isso nos faz resistir ao diabo e usar o nosso escudo da fé para apagar os dardos inflamados que Satanás joga contra a nossa fé. Vamos orar? Pedir para a Irmã Eliane orar, então, para nós encerrar. Amém? Jesus abençoe. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, por essa aula de hoje, Senhor, que a gente, Senhor, teve, Senhor, esse esclarecimento da Tua palavra, Pai, que nada, Senhor, passe em vão, Senhor, eu entrego cada um nas Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso pastor, Senhor, amado, toma nas Tuas mãos, que ele venha, Senhor, cada dia, Senhor, ter, Senhor, entendimento para passar para que nós, Senhor, toma, Senhor, o Cristiano, Senhor, Daniel nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor, dá, Senhor, um bom descanso, Senhor, o culto de amanhã, Senhor, eu te entrego nas Tuas mãos, Senhor, cada um de nós, Senhor, a nossa família em Tuas mãos, Senhor, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã culto busca, uma benção, vamos ficar o Senhor em oração. Tá bom? Jesus Amanhã eu abençoe. estarei lá em nome de Jesus. Fique na paz, uma boa noite. Jesus Paz, abençoe. até amanhã a Paz, todos. boa noite.